eu tenho uma busca muito grande por Deus e sempre aprendi a rezar desde pequenininha e Deus sempre me respondia muito nas orações. Sempre que eu tinha um pedido, uma aflição, através da conversa que eu tinha com Ele, das orações, Ele sempre me respondia. Então, por esse grande cuidado que Deus tinha por mim, eu sempre quis trabalhar na obra dele, né? Então, eu sempre quis estar ligada de alguma forma ao trabalho missionário, às coisas que Jesus fazia. Então, eu ia aprendendo as histórias de Jesus e ia querendo fazer aquilo que ele fazia. Mas aí chegou nesse momento da minha juventude, né? Aos 21 anos, eu buscando e eu não encontrava esse lugar que tivesse esse serviço da forma que eu acreditava e como eu via Jesus fazer. E eu sempre falava para Deus, parece que eu estou indo para uma cidadezinha perto, que era Araguari, né? Eu falava, parece que eu estou indo para Araguari, mas minha intenção era ir para Uberaba, que são dois destinos totalmente opostos. E eu falava, por que eu estou com essa sensação? Por quê? E aí, quando nesse dia minha mãe fez uma oração, nisso ela já pedia muito tempo, ela sempre assistia a Novo Tempo, já tinha 6 anos que ela assistia a Novo Tempo, e ela ia lá para casa para assistir a Novo Tempo. E sempre falava, minha filha, assiste a Novo Tempo. Eu, não, mas não tenho tempo, não tinha tempo mesmo. Nesse tempo, minha mãe continuava, vamos assistir ao Novo Tempo. E um dia estava o programa do pastor Kleber. E aí ela falou, vem minha filha assistir. E eu estava na cozinha, comecei a ouvir, comecei a gostar, né? Vamos ver o que tem nessa programação. Aí comecei a ver, não tinha propaganda, né? A propaganda era totalmente voltada para a palavra de Deus. Então, realmente me conquistou já de cara, né? Porque era isso que eu estava buscando. E aí eu encontrei o Bíblia Fácil, né? Que era o pastor Arilton falando sobre Daniel na época. E eu comecei a estudar. Eu falei, nossa, eu sempre estudando a Bíblia, mas agora tem um roteiro, é diferente, é mais fácil. Então as coisas se tornaram mais fáceis, né? O estudo se tornou mais fácil, o entendimento da palavra de Deus. E aí as coisas foram se encaixando na minha vida. Quando eu conheci a Novo Tempo, eu comecei a ver programas que mostravam a missão das pessoas de uma outra forma, da forma como eu acreditava, que é o serviço para aquelas pessoas que necessitam, independente de quem elas são, da fé que elas professam, elas simplesmente precisam e elas recebem essa ajuda. E é isso que eu vejo que o cristão deve fazer. Me agradou muito. Se encaixou, né? Na verdade, se encaixou. E agora eu creio que realmente é um novo caminho, tem sido, e ele tem me mostrado coisas cada vez melhores e tem me mostrado que tem coisas, né? Ainda outras coisas para vir, mais novidades para vir, né? Porque o Novo Tempo, ele continua. Boa noite, queridos irmãos e amigos que já estão conectados conosco. Que alegria iniciar com vocês essa série que temos a esperança de aprender e ensinar como descansar no Senhor, mesmo em meio ao mundo conturbado, um mundo agitado, corrido, cheio de atividades estressantes que na maioria das vezes nos afastam das pessoas que nós tanto amamos, nos afastam da nossa família, das pessoas que apreciamos, dos nossos amigos e principalmente do nosso Deus. Então, o nosso desafio é ensinar para você, dar as dicas importantes, dicas bíblicas de como nós podemos descansar no Senhor, encontrar tempo para as pessoas que estão ao nosso redor, encontrar tempo para meditação, consagração, para ter uma vida espiritual plena e mais motivada, mais cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui toda quarta-feira e nós vamos estudar esse tema descansar, que é um tema maravilhoso para nós crescermos na maturidade espiritual e alcançar as bênçãos de Deus também. E eu confesso para você, ser um grande desafio, mas a palavra de Deus nos ensinará como administrar o nosso tempo, como usufruir das coisas boas que Deus tem concedido a cada um de nós, ok? E de tabela, ter mais tempo com as pessoas, com a nossa família, pessoas que tanto amamos e gostamos de estar junto delas. Você que já está conectado, boa noite, que Deus te abençoe, que bom tê-los aqui com a gente. Você pode acessar, pode compartilhar aí o nosso link, ok? Pode indicar para as pessoas, procurar aí @Espaço Novo Tempo, o Marizal, tá certo? E ela já vai encontrar ali a nossa programação, principalmente o culto dessa noite também.
convide alguém para estar junto com a gente. Seus familiares, seus amigos, pessoas que você sabe que precisam estar ouvindo essa mensagem, que é uma mensagem importante sobre descansar no Senhor. Vamos falar de estresse, depressão, ansiedade, né? Como encontrar no Senhor as bênçãos de um tempo prazeroso, bem usufruído na presença do nosso Deus. E se prepare para cada quarta-feira, ok? Para que você esteja com a gente aqui participando e recebendo as bênçãos deste culto de quarta-feira, que é também o culto de oração. Então, olha só, você pode deixar o seu pedido, o seu agradecimento, uma frase, o que você quiser escrever aí nos comentários, tá bem? E um apelo para você. Nós vamos orar daqui a pouco e nós precisamos orar pelos nossos amigos no Amapá. Eles estão precisando muito da gente. Então eu vou deixar alguns dados aqui de contas bancárias da nossa igreja. Nós estamos direcionando algumas doações para lá. Nós vamos estar mandando Espaço Novo Tempo Marizal 50 cestas básicas. Mas eu acredito que você pode ajudar de outra forma também. E nós vamos estar orando por eles, tá certo? Então nós queremos que o nosso grande objetivo é que essa série venha nos ensinar a ter mais tempo com Deus, com a nossa família, mas você mesmo tendo mais tempo consigo mesmo, tá? E aí você aprendendo a ter uma vida plena, uma vida descansada, uma vida tranquila com Deus. E nesse momento então, já que nós estamos num culto de oração, eu convido você, aí onde você está, com quem você está, para que juntos possamos orar e pedir as bênçãos de Deus para a nossa série, os nossos cultos de quarta-feira, que está retornando o culto online, tá bem? E também nós vamos orar pelo estado do Amapá, que nesse momento está precisando muito das nossas orações, e lógico, pelas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, nesse momento de pandemia, que é um momento preocupante para nós também. Vamos orar então? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, que bom poder estar aqui falando contigo. Estamos retornando o nosso culto online e nós queremos pedir as suas bênçãos, Senhor. Portanto, fica conosco, nos abençoe, nos ilumine, que o Senhor nos ensine a como ter uma vida plena contigo, descansando no Senhor e recebendo as suas bênçãos. Os que estão conectados conosco neste momento, que eles possam ter a certeza também de que estão recebendo essa bênção, onde quer que eles estejam. E nós queremos interceder por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis nesse período de pandemia, que estão infectadas pelo vírus, que precisam da tua ajuda, da tua mão milagrosa, e também dos nossos irmãos do estado do Amapá, que estão passando momentos difíceis e que precisam muito de doações, precisam da nossa ajuda e das nossas orações. São todos teus filhos e nós acreditamos que o Senhor está cuidando de cada um deles. Nos abençoe, abençoe nosso culto, abençoe cada irmão, cada amigo que vai participar dessa série conosco, que eles recebam as bênçãos que o Senhor tem reservada para cada um deles. Tudo isso nós pedimos e também agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, estamos de volta e você pode curtir a nossa página, pode compartilhar com alguém, ok? Envia para os seus amigos. E outro convite especial que eu quero fazer para vocês: todos os domingos, às 17 horas e 45 minutos, nós temos uma classe de estudos ali na nossa igreja, no Espaço Novo Tempo Marizal, a Rua Oliveira Belo, número 515, no bairro do Marizal. Você está convidadíssimo para estar com a gente, uma classe maravilhosa, e ali nós estamos estudando a Bíblia e recebendo as bênçãos de Deus. Eu queria te convidar agora para que você pegue a sua Bíblia e abra em Salmo 37, 7. Que é a porção bíblica que nós vamos estudar nesta noite e que vai nos dar aqui o pontapé inicial para nós entendermos como descansar no Senhor, tá bem? Que é o tema da nossa série também, descansar. E eu acredito que você está pensando aí já muitas coisas, o que é se descansar, mas fique tranquilo, eu também não estou falando aqui o descansar no Senhor da morte, que também é um descanso, e quem sabe até a parte aí final da nossa série a gente não fale um pouquinho sobre isso, não é? Mas o de hoje não é a morte. O descansar no Senhor hoje é um outro termo, é um outro significado, uma outra lição para nós que nós vamos tirar aqui e extrair da palavra de Deus, ok? Bom, sabendo que as nossas forças são limitadas, e nós devemos saber quando devemos parar para descansar. E tirar um tempo não é um sinal de fraqueza. E olha o que diz aqui o salmista no Salmo 37, 7. Diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada, ok? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
nós nos envolvemos em tantas coisas, muitas atividades, muitos trabalhos, muitas responsabilidades, muitas tarefas, que acabamos não tendo tempo para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos, pessoas que nós tanto apreciamos. E nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas, e se dissermos sim, temos que aprender a cumprir até o final, ok? Então, algumas situações da vida podem nos deixar ansiosos, preocupados, mas quem crê em Deus, ele pode descansar nos braços poderosos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel e capaz de nos livrar de qualquer coisa que esteja roubando a nossa paz, o nosso tempo, o nosso sossego, o nosso silêncio. Só temos que aprender, então, a confiar no amor de Deus e no seu poder. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 33, verso 14. Abra a sua Bíblia, palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 33, verso 14. E na minha Bíblia eu leio assim. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Contexto aqui, Moisés, ele está então adiante do povo, levando o povo para ser liberto do Egito. O povo agora está prestes a entrar no deserto, e Moisés, ele então conversa com Deus, e ele está um pouco temeroso, mas Deus dá uma promessa, uma garantia de que Deus mesmo vai o acompanhar e acompanhar o povo e lhe dará descanso. O próprio Deus promete para Moisés e promete para nós o descanso para a nossa alma. Por isso que o salmista diz assim, descansa no Senhor. O povo estava um pouco preocupado, um pouco agitado, havia algumas indagações. Se você ler o Salmo 36, você vai entender melhor. Eles questionavam a prosperidade dos ímpios, e aí o salmista vem acalmando o povo e diz, descansa no Senhor. Nós vamos aprender algumas coisas maravilhosas nesse descansar no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Apenas em Deus, somente, exclusivamente em Deus, encontramos o verdadeiro descanso. Quem não conhece a Deus, não tem o verdadeiro e nem conhece o verdadeiro descanso, porque nunca está seguro, vive sempre na insegurança. É bom lembrar que Deus é a nossa rocha e Ele é infalível. E se Ele é a nossa rocha, nós podemos estar seguros. Todas as outras coisas nesse mundo podem falhar, mas podemos estar completamente seguros em Deus de que Ele não falha. Deus está sempre no controle, por isso nós podemos descansar nele. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí, você poderia perguntar assim, pastor Aguinaldo, como que eu posso descansar em Deus? Eu quero dar 2 dicas nessa noite que são importantes para nós, estão na palavra de Deus também. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Bem pertinho do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. E olha que coisa maravilhosa que Pedro diz para nós aqui. É uma mensagem para nós também. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É bom pensar no futuro, é bom ter planos para o futuro, mas a ansiedade não ajuda em nada. Não tem ajudado, não ajudou e não vai ajudar. A ansiedade, ela vem quando nós tentamos resolver tudo sozinho, sem a ajuda do nosso Deus. E aí, sem Deus, se com Deus algumas coisas já são meio difíceis para nós realizarmos, humanamente falando, você imagina sem Deus. Sozinho, você não consegue nada. Quando você se sente ansioso, o segredo que Pedro está nos dando aqui é entregue essa ansiedade para Deus. Entregue a ansiedade para Deus. Vamos fazer um exercício aqui juntos? Olha só. Você ora e imagina a ansiedade como um fardo pesado sobre você, ok? Aí você vai pegar esse fardo e você vai dar a Deus, tá certo? Então vamos orar então? Você aí com o seu fardo, eu aqui com o meu. Nós temos vários fardos, vamos pegar eles agora e nós vamos fazer uma oração. Eu vou te ensinar algo aqui simples, porém bem profundo e com significado importante para nós. Vamos lá então? Oremos então. Querido Deus, nós estamos estudando sobre descansar no Senhor. E são muitos os fardos que trazem cansaço para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual. Muitos desses fardos têm causado até dor, sofrimento e angústia para nós. Mas nesse momento nós queremos colocar todos em tuas mãos, para que o Senhor alivie o fardo. Eles são seus agora.
e nós sabemos que nós teremos o nosso fardo aliviado, porque essa é a promessa do Senhor. Essas são as bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Se você orou aí, eu orei aqui, então nós pedimos a ajuda de Deus para que Ele tomasse o nosso fardo, ok? Então Ele vai nos ajudar a carregar o nosso fardo. Agora você vai fazer o seguinte, com olhos abertos mesmo, você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu já coloquei o meu fardo em tuas mãos, eu não aceito eles de volta. Fale para Jesus: Senhor, eu não aceito esses fardos que coloquei em teus braços, em tuas mãos, de volta, eu não quero eles mais. E assim é com os problemas, com as dificuldades da vida. Uma vez que você entrega para Deus, para que ficar temendo? Para que ficar ansioso, preocupado? Você já não entregou para Deus? Ok? E olha a promessa de Deus para nós, lá em Mateus 11, 28 e 29, que diz assim, São Mateus, Evangelho segundo Mateus, tá? São Mateus capítulo 11, verso 28 e o verso 29. Eu gosto particularmente muito desse verso aqui, porque ele diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estão cansados, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, Deus aqui não está dizendo, Ele não está fazendo aqui uma divisão de classes de pessoas que vão até Ele. O convite é para todos que estão cansados e sobrecarregados. Qual é a promessa daqueles que vierem até Ele? E eu vos aliviarei, ok? E aí, o verso 29, ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, agora no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa nós temos aqui nesse verso. Jesus está convidando todos a irem a Ele. Vinde a mim todos que estão cansados. Esse cansaço aqui, esse fardo pesado, é o fardo do pecado, que faz de tudo para nos afastar de Deus. E olha só, eu já encontrei muitas pessoas que aceitam Jesus, começam a viver com Ele, ter um relacionamento com Ele, passam a ter algumas provações na vida, e muitas delas assim: pastor, estou cansado, não aguento mais, eu vou abandonar esse caminho, não está dando certo, não é por esse caminho que eu deveria andar, é muito difícil ser cristão, e eu não quero ficar vivendo vida dupla, então já que eu estou errado, eu vou descambar mesmo. Gente, não é assim não. Toma cuidado com esse pensamento não vem de Deus, é do inimigo, justamente para que você desista de forma completa. Eu sei que pode ser que você esteja cambaleando na vida espiritual, que você esteja lutando, passando por alguma dificuldade. Vá até o fim, querido. Vale a pena você permanecer. E você vai aprender hoje a descansar no Senhor. E mesmo que você esteja vivendo com essas características que eu coloquei aqui, Deus tem uma bênção especial preparada para aqueles que forem até o fim. Então não desista não, segura um pouquinho aí, você que está pensando em desistir, há uma bênção preparada para você no final de tudo, ok? Bem, se nós formos, a primeira parte, né, que eu falei sobre o descansar em Deus é largar a ansiedade. A segunda dica agora é lembrar-se das promessas de Deus. Não esqueça do quanto Deus tem te abençoado. E a Bíblia tem muitas promessas, nós acabamos de ler uma agora. Vinde a mim os que estão cansados, eu vos aliviarei. Quando você quer descansar em Deus, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, pense nas promessas que Ele fez para você. E Deus, Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. Então, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, cansados, lembre-se de que a ansiedade não faz mais parte da sua vida, porque você entregou para Ele, e de que agora as promessas de Deus estão sendo confirmadas na sua vida. Você pode confiar em Deus. Olha o que diz Jeremias 29:11, capítulo 29, verso 11. Olha que coisa maravilhosa, promessa de Deus para nós. Jeremias capítulo 29, o verso 11, que diz assim, capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. Deus quer nos dar uma vida de paz. Essa vida de paz é uma vida de descanso. Essa é a bênção que Deus quer derramar em nossa vida. Então não se esqueça, Deus tem promessas maravilhosas para nós. Olha esse verso aqui, Isaías capítulo 30, verso 15. Nós lemos Jeremias, você vai voltar a um livro anterior, e o capítulo 30, verso 15 diz assim, 30, verso 15. Encontraram aí? Eu vou ler aqui. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação.
na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Bem, algumas coisas maravilhosas nesse verso, ok? Deus, quando se trata de salvação também, é Ele quem nos dá o descanso. Ele diz, voltando e descansando, sereis salvos. É isso que Deus está dizendo. O descanso está em mim, a salvação também. E aí, nossa força está em descansar no Senhor, e nesse descansar está o nosso sossego e também a nossa confiança. E a palavra sossego, ela pode nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente medita na vida de Jesus, nós vamos perceber que ele levantava muito cedo para orar. Ele ia ao deserto, no local silencioso onde não havia pessoas, porque ele tinha esse estilo, ele tinha esse hábito com Deus. E ali era só ele e Deus, só ele e o Pai. Jesus separava tempo a sós com Deus. Nesse turbilhão de atividades que nós temos, nesse monte de coisa para fazer, o convite para nós é para nós separarmos tempo com Deus. Ele meditava na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, em quem era Deus, no que ele precisava fazer. Ele se entregava a cada manhã para Jesus, para Deus, para o seu Pai. E ele se consagrava a Deus para viver aquele dia, um dia abençoado, para curar as pessoas, abençoar a vida de pessoas, falar do amor de Deus, para que as pessoas que estivessem ao redor dele sentissem a presença de Deus. Ele separava tempo a sós com Deus. E o descansar em Deus é também você separar um tempo a sós com Deus. Meditar na palavra de Deus, nos ensinos que Ele quer trazer para nós, de como que eu posso praticar esses ensinamentos. Ele se entregava a Deus e ele consagrava a vida dele a Deus. Percebe que Jesus, ele gostava dos lugares silenciosos? E o Salmo 37, o 7, ele justamente fala isso, descansar no Senhor, literalmente é silenciar. Ficar em silêncio me dá a ideia de que isso me ajuda a ouvir a voz de Deus falando a minha alma. Nesses turbilhão de sons, ruídos, né? Nesse barulho da vida, em que a gente ouve sons de diversos lugares, de diversas tonalidades, né? A altura, de tipos, a gente fica naquela confusão, nossos ouvidos já não aguentam mais. Mas é possível você descansar no Senhor, silenciar, separar um tempo para estar com Ele e ouvir a voz de Deus falando a sua alma. Eu tenho certeza que Deus já falou com você, assim como Ele já falou comigo, e Ele continua falando, mesmo diante do barulho da vida. Barulho ensurdecedor, que tenta muitas vezes nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Agora eu quero falar de um descanso específico nessa noite. Eu quero falar do descanso do corpo, porque é importante que o teu corpo esteja preparado para também descansar no Senhor e receber as bênçãos que Deus quer dar para a nossa vida. Tudo isso aqui, ele vai ter aí um resultado muito importante para a sua vida espiritual, ok? E se você não cuida do teu corpo, você afeta a sua mente, afeta o seu coração e você não consegue ter esse tempo com Deus. Olha só, pessoas que não dormem o suficiente, elas sentem falta de energia para as tarefas do dia a dia, as tarefas diárias. Muitas delas ficam deprimidas, ficam irritadas, algumas queixam da falta de concentração, apresentam a maior frequência de doenças infecciosas, acidentes automobilísticos e envelhecem mais rapidamente, ok? O repouso, ele é tão importante quanto o exercício. O exercício é muito bom para o nosso corpo, mas o repouso também. E deixa eu falar uma coisa para você. O repouso é um remédio da natureza que Deus deixou para nós. Então usufrua desse remédio. Não custa muito esse remédio, ok? O corpo e o cérebro, eles precisam desse período de descanso para recuperar o esforço do dia, organizar as informações recebidas, produzir novas células e hormônios importantes para regular o funcionamento do organismo. Portanto, meu amigo, se você não consegue dormir bem, é importante se esforçar para começar a ter noites reparadoras, ok? A higiene do sono é um conjunto de ações que podem ajudá-la a condicionar seu corpo e mente para esse momento de descanso que é importantíssimo para a nossa saúde, tá? E para o nosso bem-estar. Os adventistas do sétimo dia, eles têm um conselho bem interessante para nós. Eles aconselham que além de se dormir o número de horas correto diariamente, é importante reservar um dia da semana, isso é bíblico, para um processo de restauração das relações sociais, familiares e também o descanso das nossas atividades que nós temos durante a semana. Além também, né, do descanso das atividades mentais, cotidianas e a maior conexão espiritual com o nosso Deus. A orientação aqui é que esse dia de parada estratégica,
tá? Para o corpo e a mente seja o sábado. É bíblico, isso aí você pode procurar na sua Bíblia. Então deixa eu deixar aqui algumas dicas práticas que vão te ajudar bastante no descanso como remédio para a sua saúde. Vamos lá então? Olha só, primeira dica. Habitue-se a ter padrões regulares do sono, pois o corpo funciona em ritmos. Faça exercícios regulares conforme a orientação do médico. Não durma com o estômago cheio. Cultive o hábito de tomar uma refeição leve à tardinha ou bem cedo à noite, tá? Evite bebidas ou alimentos com cafeína, bebidas alcoólicas, não importa a quantidade, isso não faz bem para o nosso corpo, até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e você não pode ficar colocando essas coisas, tá? Nem por moderação, tá? Nem sem moderação, isso não faz bem para o templo do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o Espírito Santo vai habitar num corpo cheio de álcool, cheio de cafeína, cheio de coisas estragadas, coisas que não fazem bem para a nossa saúde? Não, ele só habita em locais limpos. Então purifique teu corpo, limpe seu corpo, se arrependa dos pecados de estar usando todos esses negócios, pois são estimulantes para tirar o sono e acabar com a sua saúde, ok? Evite situações estressantes antes de dormir e tire TV ou computador do quarto. Resolva desentendimentos familiares durante o dia e não na hora do sono, tá bem? E concentre-se em questões espirituais, faça uma leitura bíblica e ore. Isso vai ajudar também no seu relaxamento. Há uma promessa de Deus lá em Salmo 91, 1 e 2, que é o Salmo da proteção. Você conhece bem isso daí, né? Lá diz assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem confia em Deus, cuida do seu corpo, porque Deus habita em nosso corpo, ok? Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o salmista, poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Assim como Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, Deus habita em nós para nos trazer o descanso também. Então descansa em Deus. Resumindo tudo aqui, a gente entrando na parte final da nossa mensagem, descansa em Deus é para todo o corpo e envolve o emocional, envolve a área social, a área física e a área espiritual, ok? Bom, a gente corre tanto, mas nós precisamos parar e descansar. Essa é a mensagem básica aqui de hoje à noite. Corremos para a busca do dinheiro, das posses, da fama, da felicidade terrena. A gente corre atrás de tantas coisas que nós não vamos levar para o céu. E aí a gente vai ficando cansado, não é? A gente vai correndo, vai se cansando. E aí vem a palavra de Deus e diz: descansa no Senhor. Agora, é importante você saber que Deus não se cansa. E não descansa de nós. Ele está sempre nos procurando e nos convidando. E aí, a minha pergunta para você nessa noite é: você gostaria de descansar no Senhor? Parar de correr atrás de coisas que não nos auxiliam em nossa salvação. Dar um stop, uma pausa. Deus está correndo, na sua correria, Deus está correndo ao seu lado, ao meu lado, na sua velocidade. E talvez nessa correria tremenda da nossa vida, você não tenha percebido que Deus está correndo do teu lado. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é dia, hoje é noite, não é? Hoje é noite de descansarmos no Senhor. Das coisas que não nos ajudam em nossa salvação. Daquilo que nos afasta de Deus. E aí, descanse nos braços do Senhor, nos braços de Deus, e você encontrará descanso para a sua alma. Quando você tirar esse tempo para descansar no Senhor, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde espiritual, coisas maravilhosas vão acontecer em sua vida. Essa é a promessa de Deus. Deus prometeu e Ele vai cumprir. O nosso desejo com essa série é que você aprenda a descansar no Senhor. Porque Deus prometeu isso para nós. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós já vimos isso na palavra dEle. Ele é o nosso abrigo, a nossa fortaleza. E Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele vai fazer ainda mais. Ele vai aliviar o fardo do pecado. Certa vez, eu estava caminhando numa certa cidade daqui do Brasil. Eu estava trabalhando nessa cidade. Eu vi algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma senhora já de certa idade avançada, e ela estava andando agachadinha. E eu fiquei pensando: será que ela está procurando alguma coisa e está tentando olhar por baixo de alguma coisa? E eu fui chegando próximo dela, e aí conversando com ela, ela tinha um problema na coluna, e a coluna dela foi envergando e ela não conseguia mais ficar ereta. E ela ficava bem agachadinha. Sabe que tem muitas pessoas como essa senhora? O pecado está tomando conta da vida,
O pecado é um fardo pesado que a gente não consegue carregar e a gente acha que consegue. E muitas pessoas estão andando espiritualmente encurvados, sem conseguir ficar ereto para uma posição de vida espiritual madura. Estão sofrendo com o pecado tem feito pessoas de gato e sapato. As pessoas estão aí machucadas, cheias de cicatrizes. E Jesus agora diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para mim, é para você também. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E aí onde você está, você pode tomar uma decisão nessa noite. Você gostaria de dizer: Senhor, traga a paz para mim. Eu quero descansar no Senhor, eu quero ter tempo com o Senhor. Eu quero cuidar da minha vida espiritual, da minha saúde física. Senhor, dá o descanso necessário para a minha alma. E eu estou aqui para que o Senhor me tome em teus braços de amor. Você gostaria de estar nos braços de Deus? Eu gostaria, eu quero te convidar agora para que onde você está, você que toma essa decisão, para que você ore junto comigo e agradeça a Deus, porque Ele nos dá o descanso, que é um descanso certo, um descanso espiritual, um descanso que traz bênçãos e maravilhas para a nossa vida. Vamos orar por isso? Querido Deus, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Que possamos encontrar o verdadeiro descanso no Senhor. Não nas coisas desse mundo, mas naquilo que o Senhor oferece para nós, que é o melhor para nós. E quando descansamos no Senhor, o Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor cuida da nossa vida espiritual. O Senhor nos direciona. Tira tudo aquilo que pode prejudicar a nossa saúde e nos prepara para a paz que vem de Deus. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. A forma como nós usamos o nosso tempo, o nosso corpo, a forma como nós encaramos essa questão de descanso no Senhor. E nós agora entendemos que o descanso verdadeiro vem de Ti e que Ele está disponível para nós. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida calma e tranquila, recebendo as bênçãos que vêm de Ti e usufruindo e compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado pelo culto dessa noite. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui meditando com o tema descansar. Compartilhe, curta, deixe seu pedido de oração, seu agradecimento, fale para as pessoas desse culto que está sendo uma bênção para você e para todos aqueles que vão estar conosco. Então, até a próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.